Se a gente quiser continuar vivo na briga pelo título, a gente vai ter que vencer hoje. Vambora! Eu sou Gustavo Bandeira, estudante de jornalismo e botafoguense. Estou aqui para te contar todas as informações sobre a partida entre Botafogo e Cruzeiro, às 4 horas da tarde, lá no estádio Newton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começando aí pelo local da partida e arbitragem. O local da partida, como eu falei, é o estádio Newton Santos, vocês já conhecem muito bem, com capacidade aí para 44.661 pessoas para eventos liberados para futebol. A parcial de ingresso ainda não foi divulgada pelo Botafogo, mas eu acredito ali num público um pouquinho acima dos 30 mil, já que contra o Corinthians deu 31 mil, contra o Bragantino deu quase 27, né, 26 e pouquinho. Então acredito que a torcida vai chegar junto, não vai esgotar os ingressos muito provavelmente, mas vai chegar junto num horário muito bom. Então, se você mora no Rio de Janeiro e é botafoguense, vá nesse jogo que não tem desculpa, um horário excelente para você apoiar, junto com todos os botafoguenses que vão estar lá no estádio Newton Santos, levar o Glorioso à vitória num jogo muito bom, entre duas equipes muito qualificadas que brigam na parte de cima da tabela, que estão olhando ali para o título, né? O Botafogo um pouquinho menos, mas se vencer, começa a olhar um pouco mais. Bom, vamos falar agora de arbitragem. O árbitro da partida é o senhor Matheus Delgado Canançan, do quadro FIFA e da Federação Paulista. Ele é considerado um dos principais árbitros da nova geração e ele apitou somente um jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro até agora. Foi a goleada sobre o Internacional por 4-0 lá na 8ª rodada. O Candançan tem 27 anos e além desse jogo ele apitou outras 3 partidas do Botafogo. 1-1 com o Atlético Paranaense lá em 2023 no estádio Newton Santos também, aquele fatídico jogo do apagão, eu tenho certeza que vocês lembram muito bem. É a derrota por 3-2 para o Cruzeiro no ano passado, primeira rodada do Brasileirão no ano passado, e o empate em 1-1 com o Criciúma no Maracanã também no ano passado. Esse jogo também foi uma doideira, eu tenho certeza que vocês lembram muito bem o gol do Chiquinho, depois o gol do Viseu, o gol do Barbosa no lado no final, enfim. Foi um Maracanã lotado, né, com mais de 63 mil pessoas, não, alvinegros. Enfim, o VAR da partida é o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, ele é da Federação Pernambucana. Saber que o Botafogo não vence o Cruzeiro há quase 9 anos. É isso aí mesmo. A última vitória do Glorioso sobre a equipe celeste foi no dia 11 de setembro de 2016, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu por 2-0 lá no Mineirão, com gols de Gustavo Canales e Camilo. Gustavo Canales, que inclusive marcou o único gol dele com a camisa do Botafogo. E de lá para cá foram 13 jogos com 5 vitórias da equipe celeste e 8 empates. Já o último Botafogo Cruzeiro foi no estádio Newton Santos pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no dia 27 de julho de 2024. O jogo terminou 3-0 para a equipe mineira. E um jogo aí que o Botafogo poupou os titulares, né? Botou metade do time titular, metade de reserva, um time misto, como é chamado. O Cássio pegou tudo. As equipes já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro Série A, Série B, Copa do Brasil e Torneio Heleno Nunes. São ao todo 79 jogos entre as duas equipes, com 19 vitórias do Botafogo, 32 do Cruzeiro e 28 empates. Já o Botafogo como mandante no geral, são 36 partidas, 11 vitórias do Botafogo, 9 do Cruzeiro e 16 empates. No Campeonato Brasileiro são 65 jogos, com 17 vitórias do Botafogo, 27 do Cruzeiro e 21 empates. Por último, o Botafogo como mandante no Campeonato Brasileiro, são 31 partidas, 11 vitórias do Botafogo, 8 vitórias do Cruzeiro e 12 empates. Agora vamos falar como vem o Cruzeiro para essa partida, mas antes vou dar uma breve resumida na temporada da equipe celeste até agora, que obviamente começou com o Campeonato Mineiro, onde a equipe foi eliminada nas semifinais após perder para o América Mineiro por 4-2 nos pênaltis, depois do 2-2 no agregado. Já na fase de grupos da Copa Sul-Americana, a equipe também foi eliminada, ficou no grupo E e fez apenas 5 pontos, com Muchucuna do Equador, Palestino do Chile e União Santa Fé da Argentina. Na Copa do Brasil, a equipe eliminou o Vila Nova na terceira fase, com 5-0 no agregado, e agora, nessa última quarta-feira, empatou com o CRB o jogo de ida no Mineirão por 0-0 e vai jogar o jogo de volta agora nessa próxima semana. Já no Campeonato Brasileiro, a equipe vem muito bem, é o segundo colocado do campeonato, com 34 pontos conquistados em 17 jogos, e nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1, com 7 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Então uma equipe que sofre poucos gols, o Botafogo vai ter que ficar atento a isso. O retrospecto da equipe como visitante no Brasileirão é de 8 jogos, com 3 vitórias, 2 derrotas, 3 empates, 9 gols marcados e somente 5 gols sofridos.
Um detalhe curioso aí é que o time celeste não sofre um gol como visitante desde o dia 20 de abril, na derrota por 1-0 para o Bragantino, na despedida aí do antigo Nabi Abichedid, o Nabizão, que agora está em reformas para virar uma arena. Agora vamos falar aí dos desfalques e dos pendurados para essa partida. Começando com o Botafogo, o primeiro é o zagueiro Bastos, que tem uma lesão no joelho esquerdo, operou recentemente e deve ficar fora até o mês de setembro. O segundo é o atacante Jefinho, que teve uma lesão no menisco do joelho direito, mas já está treinando com bola, já está uma transição muito mais evoluída, então acredito aí que a gente deve ver o Jefinho sendo relacionado para os próximos jogos do Botafogo. O terceiro é o volante Alan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo que ele tomou contra o Corinthians no último sábado, no cartão bem bobo ali, faltando 2 minutos, acabou tomando de bobeira e está fora desse jogo. Os desfalques do Cruzeiro são lateral direito Fagner, trauma no tornozelo direito, o João Marcelo, zagueiro, lesão no joelho esquerdo, o Janderson, também zagueiro, lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, e o lateral direito William é dúvida para esse jogo, não é desfalque certo, é dúvida, como eu falei, por desgaste físico e está realizando trabalhos específicos de recuperação. Já os pendurados do Botafogo, Marçal, Cuiabano e Montoro, que não podem tomar cartão amarelo, senão não enfrentam Fortaleza no próximo sábado no Castelão. E os pendurados do Cruzeiro, Lucas Romero, Lucas Silva e Caio Jorge. Caio Jorge, esse bom falar, que eu esqueci de falar na hora do momento do time, né? O Caio Jorge é o centroavante e artilheiro, centroavante da equipe, artilheiro da equipe no ano, com 15 gols em 24 jogos. Ele também é artilheiro tanto da equipe quanto do campeonato. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols marcados. Agora vamos aqui para o campinho tático para eu te mostrar as prováveis escalações e como devem jogar as duas equipes. Começando aí com o Botafogo, John no gol, Vitinho na lateral direita, Caio Pantaleão no zaga pela direita, Barbosa no zaga pela esquerda, Alex Telles de lateral esquerdo, Newton de primeiro volante, Marlon Freire de segundo volante, Savarino de meio armador, Arthur na ponta direita, Montoro na ponta esquerda e Arthur Cabral de centroavante. Já o Cruzeiro deve ir a campo com Cássio no gol, William na lateral direita, eu até falei que ele é dúvida, então caso ele não jogue, deve jogar o menino Calma Prática, lateral esquerdo, improvisado de lateral direito, mas acredito que o William vai jogar a princípio. Fabrício Bruno na zaga pela direita, Vidalma na zaga pela esquerda, Kaique de lateral esquerdo, Lucas Romero e Lucas Silva na dupla de volante, Christian no meio pela direita, Wanderson no meio ali pela esquerda, também caindo mais pela ponta, já que ele é a ponta de origem, Matheus Pereira de meio armador e Caio Jorge, como eu falei, o centroavante e artilheiro da equipe. Bom, agora como as duas equipes devem jogar, eu acredito que o Botafogo vai jogar da mesma maneira que jogou contra o Bragantino, pelo menos defensivamente. Está marcando em um bloco médio, não subindo totalmente, fazendo marcação sob pressão, porque o Cruzeiro gosta muito de aproveitar as transições rápidas, gosta muito dos contra-ataques. Então acredito que assim como o Bragantino, o Botafogo não vai dar esse espaço todo para o Cruzeiro, porque a equipe de Bragança Paulista também é muito rápida nas transições ofensivas, nos contra-ataques. Então acredito que o Botafogo vai marcar basicamente assim, em alguns momentos subir um pouquinho mais a marcação, fazer uma pressão mais intensa na saída de bola, como fez na última terça-feira, mas não dando tanto espaço assim para o Cruzeiro, que tem essa arma, né? Esse contra-ataque com o Caio Jorge, com o Matheus Pereira, que tem um ótimo passe, com o Wanderson também, que é um jogador muito rápido aqui pela esquerda. O próprio Christian ali no meio campo é um jogador que tem uma certa velocidade. Os dois volantes, principalmente o Lucas Silva, tem um bom passe. Então acredito que o Kaique tem uma lateral esquerda muito veloz. Então acredito que o Botafogo não vai dar tanto espaço. O Botafogo deve ter mais a bola, deve ter, aí acredito, vou chutar aí entre 60%, 60%, 65% de posse de bola, o Cruzeiro deve ficar com os 40%, 45%, enfim. Depende aí muito de como for o jogo, mas acredito que o Botafogo vai ter um pouquinho mais de percentual de posse de bola, vai trabalhar mais a bola para chegar ao gol do Cruzeiro. Como já costuma fazer em casa, né? O Botafogo costuma enfrentar equipes mais fechadas, não acho que vai ser o caso do Cruzeiro de vir fechadão, mas acho que o Cruzeiro vai buscar muitos contra-ataques e o Botafogo não pode dar espaço, como eu falei. Uma boa arma aí para o Botafogo decidir o jogo pode ser as bolas paradas, com o Alex Telles, com o Savarino, que também são bons cobradores, e o Botafogo hoje tem bons cabeceadores, o Barbosa fez um gol de cabeça no último jogo, o Pantaleão vinha subindo muito bem nos primeiros 2 jogos que fez no Campeonato Brasileiro, o Arthur Cabral é muito bom cabeceador, então num jogo tão difícil em que uma equipe toma poucos gols, que é o caso do Cruzeiro, né? Não toma gols fora de casa desde maio, como eu já citei aqui anteriormente. Acredito que o Botafogo vai precisar de bolas paradas, talvez, para quem sabe abrir o placar aí e poder controlar a partida, porque vai ser realmente difícil furar esse bloqueio do Cruzeiro. Então a bola parada pode ser uma solução. De resto é isso, galera. Como eu falei, o Botafogo deve ter mais a bola, deve trabalhar mais a bola. O Cruzeiro deve jogar nos contra-ataques. Então acho que é um bom resumo aí de como vai ser o jogo. É isso, galera. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, que isso é muito importante para fortalecer nosso trabalho. A gente agradece demais e fica ligado que a partir de 3 horas da tarde
tem a nossa transmissão completinha, diretamente lá do estádio Newton Santos, aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai trazer todas as informações, todo o ambiente, toda a atmosfera do estádio. Vai ser sensacional, a gente torce junto com vocês. A gente faz essa transmissão de botafoguense para botafoguense, pensando no torcedor alvinegro. Então tira o sonzinho da Globo, bota a minha narração e os comentários do Gabriel, que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Te espero aqui, em 3 horas da tarde, para a gente acompanhar Botafogo e Cruzeiro, se Deus quiser, para mais uma vitória do Fogão. É isso, saudações alvinegras, tamo junto.